E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olá, meus amigos. A net é uma das invenções mais extraordinárias do mundo, né? Onde encontramos milhões de pessoas inteligentes interagindo-se a todo tempo e também milhões de pessoas estúpidas, mentirosas. Vejam que absurdo. Você vai lá no Google Earth e digita lá Antártida. Dá uma olhada o que aparece. Aparece um continente branco. Meu Deus! Não existe o continente Antártida. O continente Antártida é uma mentira, é uma fraude. É um absurdo alguém dizer que um pedaço lá de 14 milhões de quilômetros quadrados é um continente chamado Antártida. Isso não existe. Antártida é toda a borda do planeta Terra. Toda a borda da Terra é a Antártida. O centro da Terra, o centro, é o Polo Norte, é o norte. Não existe Polo Sul. Existe a borda da Terra, que em qualquer lugar dela, 360 graus dela, você se distanciando do norte, você está indo em direção ao sul, à borda da Terra. A Antártida não é um continente. A Antártida é toda a borda da Terra, 360 graus, uma crosta enorme, gigantesca de gelo, impedindo a saída dos oceanos. Ela é o ponto sul, inevitavelmente. E se você sair do norte para o sul, em qualquer lugar da Terra, você irá deparar-se com ela, com essa crosta de gelo. Uma parede que se eleva a 100 a 200 pés, que se estende do leste a oeste em toda a circunferência do mundo. E se algum aventureiro ousar transpor esta barreira, ele irá se deparar com uma vasta região de gelo, água e massas de terra. E o todo termina num nevoeiro e escuridão, onde a neve e o granizo, aguaceiros penetrantes e ventos turbulentos, tempestades uivantes e ondas que surgem loucamente entre icebergs em choque. Então é isso, meus amigos. Não existe Antártida. Existe a borda da Terra, 360 graus. Não existe o continente Antártida e muito menos Polo Sul. Isso é uma fraude, é uma mentira. Em qualquer lugar da Terra que você estiver, qualquer lugar, se você colocar uma bússola, é uma atração que o norte magnético exerce sobre aquela agulha. Então ela irá apontar para o norte. O que é o norte? Não é o Polo Norte. O norte é o centro da Terra. Esse é o verdadeiro norte. Tanto que se você estiver no centro da Terra, acima estará a estrela polar, Polaris, exatamente em cima, na parte mais alta do céu. E a estrela Polaris que era quem guiava os navegadores, né? Eles marcavam
O norte é lá, e vai nessa direção. E não erra. Então, se você chegar no ponto central da Terra, que é o norte, nada a ver com o Polo Norte, norte, e você se afastar, aquela agulha vai ficar apontando para ele. Qualquer lugar que você afastar, a agulha vai virar e vai ficar apontando para ele, ou seja, para o centro da Terra, que é o norte. Os grandes navegadores pegaram navios e ficaram a vida inteira aí. Qualquer lugar que eles se afastavam, eles sempre batiam na borda. Todos eles. James Cook foi um explorador, navegador e cartógrafo inglês, um sujeito extraordinário do século XVIII. Ele fez 3 viagens fantásticas por toda a Terra, expedições caríssimas e muito demoradas, sempre tentando fazer a rota norte-sul, o que é impossível devido à borda que existe na Terra. Ah lá, então James Cook, ele sai lá da Europa, né? Desce ali pela África, cruza ali o Cabo Verde, rumando ao sul da África e bate na borda. Aí ele continua, vai ali pelo Oceano Índico e sempre na tentativa de navegar ao sul, batendo na borda. O cara que mais bateu na borda no mundo até hoje foi o James Cook. Ele queria atravessar, fazer a circunnavegação como o globo determina, né? Mas ele não conseguia porque ele batia na borda. Enfim, passou ali pelo Oceano Índico, foi até o sul da Austrália e bate na borda de novo. Sempre tentando rumar ao sul, mas batia na borda e voltava. Aí ele explora a Nova Zelândia, fica por ali, nas ilhas do Pacífico, dá umas voltas. Novamente tenta rumar ao sul e bate na borda. Volta, faz mais um auê ali e vamos ao sul de novo, bate na borda. Esse James Cook, ele era perseverante, hein? E ele continua, agora no Pacífico, e sempre tentando rumar ao sul e sempre batendo na borda. Batia na borda, voltava, navegava mais um pouco e vamos ao sul novamente, bate na borda. Aí ele chega lá na extremidade sul da América do Sul e bate na borda. O que ele faz? Aí ele encheu o saco e desistiu. Contornou a América do Sul, pega o Atlântico e vai rumo à Europa de novo. Tratando bem a tripulação, todos adoravam ele. Vamos descer. Desce a Europa aqui, cai embaixo da América do Sul, bate na borda. Aí sobe não sei o que, bate na borda. Ele conseguiu um novo patrocínio e vamos de novo aos mares. E dessa vez ele nem desce pela África, ele já vai direto ali pela América do Sul. A hora que ele termina a América do Sul, ele continua e bate na borda. Ai meu Deus. Aí ele sobe o Atlântico, dá umas voltas e fala, não, vamos de novo, vai, bate na borda. O James Cook foi um dos maiores navegadores do mundo, um sujeito extraordinário, sempre tentando fazer o que o globo sugeria, né? Mas é impossível. Por quê? Porque ele batia na borda. A Terra é circundada por uma crosta de gelo chamada Antártida, que é 360 graus de paredão de gelo, intransponível. Mas vocês podem reparar e pesquisar. Todas as rotas dos navios, das circunnavegações, são todas no modelo de terra plana. Você circunda a Terra em 100%, retornando sempre ao mesmo lugar, e é a mesma rota que os aviões fazem. Os aviões fazem as mesmas rotas que os navios. As circunnavegações são idênticas. Sempre leste-oeste, oeste-leste. E você vai retornar no mesmo lugar. Isso é incontestável. Você se distancia do norte, você vai bater na borda. Qualquer lugar que você for. É claro que se tiver continente no meio, você vai desviar, se você estiver de navio. Mas se você estiver de avião e tiver autonomia de voo para isso, qualquer lugar, você se afastou do norte, do centro da Terra, você vai bater na borda. E aí ninguém ultrapassa. Sabe Deus por quê, né? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança
E dentro desse domo e desse universo, grandioso, grandiosíssimo e incompreensível também, tão grandioso ele é, eu me conforto muito mais aqui, sabe? Aqui que eu digo é com esse pensamento. We are all standing under a glass ceiling right now. Você sabe que o Sol e a Lua estão bem mais baixo que o domo e as estrelas. Sabe também que existe uma camada de água muito alta acima do firmamento. O Sol e a Lua mais baixo. Com certeza para que exista dia e noite. E por causa que o céu é curvado. Mas também para que esses dois luminares não venha revelar o firmamento e o que está acima dele. Por isso que existe muitas águas acima do firmamento. Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas, dia e noite. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja o firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, das águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi. E chamou Deus o firmamento céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, haja luminares no firmamento dos céus, para ver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Sejam para luminares no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs no firmamento dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Você percebeu que Deus criou um firmamento, e sobre o firmamento pôs água. Amós 9,6. E fundou na terra a sua abóbada, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. E disse Deus, produza as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face do firmamento dos céus. Gênesis 1:20. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Salmo 148, 4. Ou estendesse com eles os céus, que estão firmes como espelho fundido. Jó 37:18. E fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sob a expansão. E assim foi. Gênesis 1:7. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. João 3:13. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Deuteronômio 10:14. O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Salmo 113:6. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. Jó 22:12. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tudo os guardas com vida, a todos, e o exército dos céus te adora. Neemias 9:6. Ok pessoal, meu nome é Dana e este é meu primeiro vídeo no YouTube. Eu tenho algo aqui
que eu não entendo muito bem e eu espero que talvez alguém possa explicar para mim. Eu tenho feito muitas pesquisas sobre terra plana e sobre o firmamento, coisas desse tipo. E este livro aqui é parte de um conjunto de uma enciclopédia que eu tenho. É Enciclopédia Americana. E este é o volume 2. O que eu quero mostrar é uma coisa que eu vi aqui pesquisando sobre a Antártida. Lembrando que esta é uma edição de 1958. Ok, então ela é anterior à assinatura do Tratado da Antártida. Ela também é anterior à suposta missão Apollo. E eu quero mostrar aqui um artigo que fala sobre a Antártida. E basicamente fala sobre toda a exploração, diz aqui regiões da Antártida, toda a exploração. Temos aqui algumas fotos, não muitas. Este é o mapa daquela época. Eu li todo o artigo. Veja esta parte aqui, porque eu tenho uma pergunta depois. Estou pesquisando muito para ter mais informações sobre isso. Este é meu primeiro vídeo, por favor, não me critiquem muito. Não tenho ideia do que seja isso. Ok, espero que você possa ver daí. Estes voos provaram as zonas do interior a ser sem futuro em caráter, com um domo de 13 mil pés de altura, em latitude 80 graus ao sul e longitude 90 graus a leste. Ok? Então eu não tenho ideia o que isso significa. Parece haver apenas uma definição para a palavra domo. De qualquer maneira, se alguém tiver alguma ideia do que isso possa significar, poderia me explicar? Eu agradeço. E então, o que você acha? Lembramos que, segundo a revista Galileu, a primeira imagem que se tem da Terra é esta, de 1946, muito antes do início da corrida espacial, que só começou em 1957, ou seja, um ano antes desta enciclopédia ter sido lançada. E claro também, muito antes da suposta ida do homem à Lua e das supostas fotos da Terra de 1969. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Como já explicado em vídeo anterior, a Antártida foi fechada para explorações independentes, através do Tratado Antártico, que se deu em 1º de dezembro de 1959. Mas antes desse tratado ser fechado, uma série de missões foram feitas na Antártida, como a Operação High Jump, em 1946-1957, organizada pelo Almirante Byrd. E a Operação Deep Freeze, em 1956-1957, que obteve colaboração dos países envolvidos no Tratado Antártico, incluindo o Almirante Byrd. Toda essa movimentação na Antártida resultou em ações estranhas e no mínimo suspeitas com relação aos países envolvidos. Isso é que iremos explorar nesse episódio. Aperte os cintos, pois esse assunto é revelador. O Almirante Byrd foi na Operação High Jump de 1946 até 1947. E na Operação Deep Freeze em 1955 até 1956. Então ele morreu em 11 de março de 1957. Então, o Tratado da Antártida toma lugar pouco tempo depois da morte dele, o Almirante Byrd. Você vê que o tratado foi aberto aos signatários em 1º de dezembro de 1959 e oficialmente entrou em ação em 23 de junho de 1961. Enquanto isso, vamos colocar uma cronologia aqui. Temos a Operação High Jump de 1946 a 1947, Operação Deep Freeze de 1955 a 1956, ele morre em 1957, a NASA é criada em 1958. Então, depois da Operação Deep Freeze, e seja lá qual foi a doideira que aconteceu lá, Byrd saiu de lá, deixou a Antártida, e o Tratado Antártico é formado. E é colocado em ação em 1961. Os signatários originais foram os 12 países ativos na Antártica. Durante o Ano Internacional da Geofísica, de 1957 a 1958,
Os 12 países que tiveram interesses significantes na Antártica na época foram Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, França, Japão, Nova Zelândia, Noruega, África do Sul, União Soviética, Reino Unido e, claro, os Estados Unidos. Esses países estabeleceram mais de 50 estações antárticas para o Ano Internacional de Geofísica. O tratado foi uma expressão diplomática da cooperação operacional e científica, que foi alcançada no gelo. Alguma coisa aconteceu lá depois da Operação Deep Freeze e, presumidamente, no tempo que o almirante Byrd morreu. Então, todas essas nações, como falamos aqui, eles saíram de lá e voltaram e assinaram esse Tratado Antártico. E ao mesmo tempo a NASA é formada. E, imediatamente, os Estados Unidos e a Rússia começaram a lançar bombas nucleares de altitude elevada na atmosfera. Agora, eu entendo por que as pessoas têm colocado como conspiração esse ponto. Porque se eles tentam evitar a conspiração, eles não estão ajudando com esses nomes. Como eu disse antes, vou dizer novamente. Temos a Operação High Jump e a Operação Deep Freeze. A NASA é formada, eles assinam um Tratado Antártico. Então você vê os testes de bombas nucleares de altitude elevada. Que eles começam... aqui eu vou ler a Operação Dominique. Aqui. A Operação Dominique foi uma série de 31 testes de explosões nucleares. Com 38,1 megatons no total produzidos, conduzidos pelos Estados Unidos no Oceano Pacífico. Essas séries de testes foram agendadas rapidamente, a fim de responder de certo modo ao recomeço dos soviéticos, que testaram depois do implícito moratório em 1958 a 1961. A maior parte desses lançamentos foram conduzidos com bombas de queda livre, lançadas em aviões bombardeiros B-52. 20 desses lançamentos foram para testar novos projetos de armas, 6 para testar o efeito delas, e vários lançamentos para confirmar a segurança dessas armas. O míssil Thor foi também usado para carregar ogivas no espaço, para conduzir testes de explosões nucleares em altitudes elevadas. Esses lançamentos foram chamados de Operação Fishball, Aquário. A Operação Dominique ocorreu durante o período de alta tensão na Guerra Fria, entre Estados Unidos e a União Soviética, desde a invasão da Baía dos Porcos em Cuba. Ter ocorrido não muito antes, Nikita Khrushchev anunciou o fim dos 3 anos de moratório dos testes nucleares, em 30 de agosto de 1961. Os testes soviéticos começaram em 1º de setembro, iniciando uma série de testes que incluíam a detonação da bomba Tsar. O presidente John Kennedy respondeu autorizando a Operação Dominique, que foi o maior programa de testes de armas nucleares já conduzido pelos Estados Unidos, e a última série de testes atmosféricos conduzidos pelos Estados Unidos. Como o Tratado de Banimento de Testes Limitados foram assinados em Moscou no ano seguinte. Agora confira isso aqui. Você clica na Operação Fishball. Aprendemos sobre a Operação Fishball aqui. Foi uma série de testes nucleares de altitude elevada em 1962, que foram conduzidos pelos Estados Unidos como parte do maior programa de testes nucleares. Os testes nucleares da Operação Fishball foram originalmente planejados para se completar durante a primeira metade de 1962, com 3 testes chamados Bluegill, Starfish e Urraca. A primeira tentativa do teste foi atrasada até junho. O planejamento para a Operação Fishball, assim como muitos outros testes nucleares na região, começaram rapidamente em resposta ao repetido posicionamento soviético, em 30 de agosto de 1961, de que eles estavam terminando os 3 anos de moratória dos testes nucleares. O rápido planejamento de operações muito complexas necessitavam muitas mudanças, conforme o projeto progredia. Todos os testes foram para serem lançados em mísseis da ilha Johnston, no Oceano Pacífico, ao norte do Equador. A ilha de Johnston já havia sido estabelecida como plataforma de lançamento para os testes nucleares de altitude elevada americanos, ao invés de outras locações no Oceano Pacífico. Em 1958, Lewis Strauss, o então presidente da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, se opôs em fazer qualquer teste de altitude elevada nas locações que foram usadas anteriormente para testes nucleares no Oceano Pacífico. Sua oposição ocorreu por conta do temor de que o clarão das detonações de altitude elevada à noite poderia cegar os civis que estivessem morando nas ilhas vizinhas. A ilha de Johnston já foi uma locação potencial, mais distante das áreas povoadas do que qualquer outra locação potencial de testes, de modo a proteger os residentes nas ilhas do Havaí da cegueira pelo clarão, ou lesões permanentes na retina pelo flash brilhante nuclear. Os mísseis nucleares da Operação Fishball foram lançados geralmente na direção sudeste da ilha Johnston, para que as detonações ficassem longe do Havaí.
O Raka estava para ser um teste de 1 megaton, produzido a altitude muito elevadas, acima de 1000 quilômetros. O propósito desse Raka sempre foi controverso, especialmente depois do dano causado em satélites pela detonação do Starfish Prime, como descrito abaixo. O Raka foi finalmente cancelado em uma extensiva revelação da Operação Fishball. Foi feita durante uma pausa das operações por 82 dias, depois do desastre da Blue Gale Prime, de 25 de julho de 1962, como descrito abaixo. Você pode ir e ler sobre Kingfish. Ok, nós temos a Operação Dominique, dentro do qual nós temos a Operação Fishball. Agora, vestindo um capacete de alumínio, vamos brincar na conspiração aqui? Os terraplanistas afirmam, e eu acredito ser uma afirmação razoável, que esse modelo for verdade, então temos um círculo. O círculo da Terra é descrito na Bíblia, cercado pela Antártica, o círculo externo, que tem de 61 a 92 metros de muralhas de gelo, um penhasco, que mantém tudo dentro dela. Consequentemente, a Operação High Jump, tradução, pulo alto, para superar essa muralha. Então, isso me parece, pelo menos da perspectiva da Terra plana, que provavelmente, durante a Operação Deep Freeze, eles talvez tenham achado a borda do domo, presumidamente algo entre 1287 a 1930 km adentro no gelo. Então eles colocaram esse tratado e ninguém pode voltar, exceto quando eles expressam as orientações na comunidade internacional que assinou o tratado. Então, Estados Unidos e a Rússia encarregam-se de fazer os testes nucleares em altitudes elevadas. E os Estados Unidos chamam seus testes de Operação Dominique, dentro do qual temos a Operação Fishball, Operação Aquário. Agora, mantenha isso em mente. Isso tudo está acontecendo quando você vê o registro da Operação Dominique. Você vê datas diferentes, onde em 1962, estamos falando de 1962 em maio. Vemos todas essas bombas disparadas, 25 de abril de 1962, 27 de abril, 2, 4, 6, 8 e 9 de maio, 11, 12, 14, 19 de maio. Etc, etc, etc. Isso tudo antes do presidente Kennedy falar num discurso sobre o espaço. Eu acredito que muita gente não percebeu que a nossa primeira parada tentativa não foi a Lua. Mesmo antes da tentativa da ida à Lua, eles já estavam enviando sondas e de repente, depois disso tudo, mantenha isso em mente. Operação High Jump, Operação Deep Freeze, Almirante Byrd morre, a NASA é fundada. O Tratado da Antártica é assinado. Operação Dominique e Fishball, surte efeito. E se você notar no discurso do presidente Kennedy, ele está falando que eles já possuem sondas indo para Vênus. And now, if America's new spacecraft succeeds in reaching Venus, we will have literally reached the stars before midnight tonight. Espera aí. Nós já estávamos mandando coisa para Vênus e Marte. Não tínhamos nem ido à Lua ainda e nem fomos. Então eu estava pesquisando sobre isso no site. E você pode ir nesse site, começa de baixo para cima. 4 de fevereiro de 1961. Vejam, estava enviando sondas, a Sputnik 7 da Rússia. Enviou essa sonda para checar Vênus. O estágio final do foguete carregando o Sputnik 7 em órbita falhou e a espaçonave não foi capaz de alcançar a trajetória necessária para transportá-lo para Vênus. Temos a sonda Venera 1. A Rússia enviou outra sonda em 12 de fevereiro de 1961 e perderam a comunicação enquanto estava a caminho de Vênus. Então, a NASA enviou a Mariner 1 em 22 de julho de 1962. Agora, isso ocorre em meio às operações Dominique e Fishball. Eles enviaram uma sonda que iria checar Vênus. O foguete saiu do curso e foi destruído por controladores da Terra. Então a Rússia enviou outra sonda, a Sputnik 19, em 25 de agosto de 1962. A espaçonave entrou em órbita na Terra, mas os foguetes do último estágio falharam. A Sputnik 19 não foi capaz de alcançar sua trajetória para Vênus. Ela se reentrou na atmosfera da Terra 3 dias depois. E na NASA, em 27 de agosto de 1962, essa é a sonda Mariner 2. Foi a primeira espaçonave que com sucesso voou por Vênus, uma altitude de 34.773 km. A espaçonave descobriu temperaturas e blá 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 blá.
Então isso aconteceu durante o período de tempo entre 27 de agosto de 1962 até 14 de dezembro de 1962, onde tivemos o presidente Kennedy em discurso, em 12 de setembro de 1962. É sobre isso que se refere esse site. Temos bastante coisa aqui fora. E você pode ler sobre os outros. Checar Vênus, acredito ter Mercúrio também. E as tentativas de enviar sondas a Marte. Isso tudo antes de querer ir à Lua. Então, isso me parece que o que quer que tenha acontecido na Antártida. Um cara do governo talvez ficou nervoso ou animado, tanto faz. Ele disse, ok, o que está acontecendo? Nós olhamos pelos telescópios e vemos nossos chamados vizinhos, Vênus e Marte, pelos telescópios. E nossa hipótese é que o sistema solar está montado no modelo de Copérnico. E, mais ainda, talvez, eles acharam o domo e começaram a questionar isso tudo. E a primeira coisa que fizeram foi enviar sondas. Espera aí, fala sério, se isso é o domo, quão alto isso vai? Então começaram a lançar bombas nucleares em altitudes elevadas. Se você olhar os vídeos de Operação Fishball Starfish Prime, e todos esses testes de altitudes elevadas, parece que eles estão atingindo alguma coisa lá em cima. Tentativa de romper o domo da Terra em 1962 pelos Estados Unidos. Operação Dominique e Fishball. Nada jamais pode penetrar a cúpula de vidro. Dr. John Mack, Departamento de Defesa. Para acompanhar o que está acontecendo lá. Então, eu fui a Lubbock. Fui fazer uma conferência lá. Na igreja de Jerry, do pastor Dan. E falávamos sobre isso e sobre a Terra plana. Ele disse, você sabe o significado da palavra Dominique? Eu disse, não. Ele disse, você falou sobre a operação Fishball, aquário, mas confira isso aqui, vou levar vocês na tela de novo aqui. Vá, é um desses sites sobre nomes. Eu gosto do Behind the Name. Procura o nome Dominique e deixa eu confirmar aqui. Dominique. Procurando Dominique. Do antigo nome latim Dominicus, significando do Senhor. Fishball, aquário, é a parte da operação Dominique. Parece que eles estão enviando bombas nucleares de altitude elevada para testar o aquário do Senhor no firmamento. Muitos não sabem, mas um dos principais engenheiros da NASA na época da corrida espacial foi Wernher von Braun. Foi um engenheiro alemão e uma das figuras principais do desenvolvimento dos foguetes V2 na Alemanha nazista, na qual foi membro do Partido Nazista e da SS. Em 20 de junho de 1945, o secretário de Estado dos Estados Unidos aprovou a transferência de von Braun e seus especialistas para a América. Criaram históricos falsos e excluíram qualquer registro de envolvimento com o Partido Nazista.
concedendo a eles total liberdade para trabalhar nos Estados Unidos, onde a NASA foi uma das figuras principais no desenvolvimento do foguete Saturno V, que supostamente levou os astronautas dos Estados Unidos à Lua, mas sabemos que foi uma farsa. O homem que levou a América à Lua, Wernher von Braun. Wernher von Braun morreu em 16 de junho de 1977. E curiosamente na lápide de sua sepultura está mencionado Salmos capítulo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ele deu glória a Deus porque conheceu a verdade. A terra é plana e possui um domo. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. O mapa de 100 anos mostra um continente lá da Terra secreta para lá da borda, né, da Antártida. Então tá aqui, um mapa de 1000 anos de antiguidade mostra mais terras para além da borda da Antártida, né? O mapa foi encontrado, ele está aqui, numa sexta-feira, 11 de janeiro de 1907. Aí está falando aí das expedições do almirante Richard Byrd, na operação Salto Alto. Aí ele dizendo aqui das entrevistas dele, das entrevistas do almirante Byrd, que haviam uma massa de terra para além do Polo Sul aí, enorme. Talvez ele tenha conseguido avistar, né? Massas de terra para além do que, segundo ele, era o Polo Sul, né? Hoje nós acreditamos que não é o Polo Sul na realidade. Aí tá falando aqui que as autoridades, por ter destruído vários mapas, estão querendo esconder esses continentes que existem para além da borda ali, do público, né? Realmente o almirante Byrd, após as suas operações, ele andou falando que haviam massas de terra para além da borda do planeta, né? Continentes. Então, eu vou pegar o mapa aqui, ó. Então, gente, eu já tinha visto esse mapa aqui. Na realidade, muita coisa estava escondida ali, ficou oculta após as expedições do almirante Byrd. Muitas coisas aconteceram após essas expedições. Teve a operação Deep Freeze, né? A outra operação High Jump. Então, após essas operações do almirante Byrd, tudo que ele voltou falando, coisas muito estranhas, falando sobre aviões se desintegrando numa espécie de barreira intransponível, falando de massas de terra para além do continente antártico, falou. E após o problema é quando você analisa isso de forma cronológica, né? Os acontecimentos de forma cronológica. Logo após o almirante dar essas entrevistas, ele morre, ocorre a fundação da NASA, é assinado o Tratado da Antártida, descobre-se aí, um cientista descobre aí o cinturão de Van Allen, né, que é uma barreira quase que eles dizem que é impossível, quase que impossível de ser transposta aí, né? Então, muitas coisas aconteceram após isso. Cria-se as agências espaciais, inicia aquela farsa da corrida espacial, começam a explodir aí bombas atômicas em grandes altitudes. Então tudo isso, se você analisar de forma cronológica, e que vai culminar na ida, lá naquele fake da ida do Homem à Lua, que o Stanley Kubrick, o cineasta, que gravou um ano antes o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que falava justamente da ida do homem até a Lua, num futuro, né? Num futuro bem para frente, tanto que o filme é 2001, é como se ele estivesse imaginando como o mundo fosse em 2001. E aí ele mostra lá no filme A Ida do Homem à Lua para 2001. E isso foi em 68. Em 69, ele foi contratado pela NASA para
para filmar aquele fake no deserto de Nevada e em estúdios. Stanley Kubrick, agora, antes de morrer em 99, ele afirmou, fez um documentário, ele confessando que foi ele que gravou aquele fake da ida do homem à Lua. Então, todos esses acontecimentos, as expedições do Almirante Byrd, ele volta falando que haviam terras para além da Antártida, ele volta falando que aviões se desintegravam numa barreira intransponível, porque realmente morreu pessoas naquela operação. E aí várias outras coisas. E a Operação Fishball, que teve 2 fases, né? Dominique 1 e Dominique 2, e muito estranho os nomes dessas operações, no mínimo estranho. Então, as operações significavam explodir bombas atômicas em grandes altitudes. Teve 2 fases. Operação Fishball, que significa aquário, e Dominique 1 e Dominique 2 foram as fases dessa operação, que significa aí sim, Dominique do Senhor. Né? Perdão aí pelo meu equívoco. Então começa aí essa corrida espacial e que vai culminar no fake da ida do homem à Lua, que Stanley Kubrick, agora em 99, já gravou em documentário confessando que foi ele que fez aquele fake lá. Né? Então, gente, realmente são fatos que, se as pessoas não estranharem, isso aqui não é teoria da conspiração, são fatos que ocorreram na história da humanidade. Agora nós vamos ver aí um documentário, uma entrevista, sobre o que realmente aconteceu na época das expedições do Almirante Byrd na Antártica. O que sabemos sobre a expedição do Almirante Byrd no 46º automotivo no início da primavera de 1947 para o Polo Sul? Expedição que foi quase esquecida e é muito difícil chegar a todas as informações. Os poucos artigos que foram publicados na época, na revista National Geographic Magazine, não daria qualquer pista sobre a real intenção da expedição. Foi uma operação naval enorme que envolveu porta-aviões, vários navios de guerra, submarinos e provavelmente 20 couraçados, envolvendo 4.000 soldados da tropa dos Estados Unidos e contingente britânico e russo. Foi uma operação maciça, não foi como eles apresentaram. Voos sobre toda a área sul, o que era um divertido Almirante Byrd no Polo Sul, incrivelmente mudou. No documentário oficial da Marinha Americana, encontramos imagens do que o Almirante Byrd realmente teria encontrado. O espanto pelos seus aviões desaparecerem muito rapidamente. Muitos deles colidiram com barreiras invisíveis e se desintegraram em pleno voo. But even more so, he found, to his amazement, that his planes were disappearing very quickly. A lot of them crashed. Vimos então relatos de aviões batendo e colidindo em barreiras invisíveis e se desintegrando. Agora entendemos por que o Almirante Byrd teve que contar outras histórias sobre Terra Oca e inventar um monte de coisa, e por que, após as suas expedições, a Antártida passou a ser um local totalmente protegido pela Marinha dos Estados Unidos. Numa entrevista em 1954 com o almirante Richard E. Byrd, um oficial da Marinha Americana que se especializou em exploração, ele tinha isso a dizer. But strangely enough, there is left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole, from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. Implying that there is more land past Antarctica. If that uninhabited land was on a globe, it would be in the Indian Ocean. A recent discovery of an old Buddhist map in a newspaper from 1907 seems to support the idea of a vast plain with much more land. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Lá em Gênesis, capítulo 1, a gente consegue ter uma visão de como se formou a Terra, de como Deus criou os céus e a Terra. Vamos lá. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas
sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então você imagina a água lá, o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz. Aí ele fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi à tarde e amanhã o primeiro dia. Beleza até aí, né? Então até agora a gente viu que tinha água, tinha luz e tinha as trevas. Não tinha terra. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e amanhã do segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Então, agora apareceu a tal da terra, a porção seca, uma porção. Em Ezequiel capítulo 1, verso 22, diz assim, e sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com uma aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as cabeças. Então, acredito eu, pela palavra, as águas que estão lá em cima estão, sobre esse firmamento, que é como um cristal terrível, também conhecido como domo celestial, e também como abóbada celestial. Quando o vidro tem água e vem um feixe de luz, reflexo de luz em cima, ele tem um determinado reflexo, que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Vamos a analizar ahora un par de fenómenos meteorológicos, los cuales tienen una explicación oficial que no es muy convincente. En primer lugar tenemos el arco iris, que dicen que es un fenómeno óptico y meteorológico que se produce por refracción cuando los rayos del sol atraviesan gotas de agua de la atmósfera. Pero yo creo que esta explicación no tiene mucho sentido y no es real, sino que más bien yo creo que las gotas de agua actúan como una lente. Mucha gente no sabe que podemos crear nuestro propio arco iris con una manguera, un aspersor. Veréis, las gotas de agua están en un entorno de 3 dimensiones, pero el arco iris existe en una línea de 2 dimensiones. Si la explicación de por qué se forma un arco iris es cierta, entonces tendríamos que observar millones de arco iris formándose en el entorno de 3 dimensiones donde se encuentran las gotas de agua. Sin embargo, solo observamos una línea en 2 dimensiones que es el arco iris. Esto quiere decir que solo puede haber 2 puntos de luz que influyen en la creación del arco iris. Y estos 2 puntos creo que son uno la luz del sol y otro el reflejo arriba en la bóveda, en el espejo que hay en el cielo. Porque recordemos que para formar un arco iris a puerta cerrada necesitamos un espejo. Y si a puerta cerrada necesitamos un espejo, en el exterior tiene que haber necesariamente un espejo. Y este espejo creo que es la bóveda o la cúpula que hay arriba en el cielo. Otro fenómeno interesante es el del halo solar. Se produce en teoría por la refracción de la luz solar sobre los cristales de hielo de las nubes. Pero yo creo que una explicación más lógica es que son reflejos de luz solar sobre un espejo en forma de cúpula que habría arriba en el cielo. Esto puede ser fácilmente replicable poniendo una luz dentro de un bol de cristal.
Yo mismo hice el experimento y pude observar que el resultado es bastante parecido a lo que vemos cuando se forma un halo solar. Vemos los reflejos de la luz, de la fuente de luz, que en este caso es el Sol, en la cúpula de cristal, que sería la bóveda o el campo este electromagnético cristalizado que habría arriba en el cielo. En fin, la verdad es que todo esto me parece fascinante y espero que entre todos encontremos la verdad que nos ocultan. E agora, nesse vídeo, quando o foguete ele sobe aos céus, ele encosta em algo. Então, quem editou, esse vídeo está circulando na internet, então quem editou aumentou o som. E você pode escutar ele fazendo um barulhinho que encosta lá em cima. E você pode ouvir barulho como que tiver de água. Né? Então, dá uma olhadinha nesse vídeo. O mais interessante desse vídeo não é só o barulho da água, como se fosse um aquário, mas é interessante quando esse objeto ele bate no domo, você vê umas peças se quebrando, como se tivesse batido e quebrado algumas peças, as peças caindo, as peças de metais. Pois muitos falam que esse aparelho, esse foguete, quando chegou lá em cima, ele começou a cair, porque ele parou de funcionar. Mas ele não parou de funcionar, você vê nitidamente que ele bateu em algo e quebrou algumas peças, as peças caindo, os metais caindo, por causa de uma batida. Por isso que ele começou a cair e parou nesse local, que é o domo, bateu no domo. Vejam e observem. Burnout. Good burn. Copy, good burn. Então, gente, é esse assunto
Eu acredito que tem água no céu, lá, separado pelo firmamento, pelo domo celestial. Então eu deixo para vocês o livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1, que diz: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O homem que descobriu o domo. Desde a Idade Média, o mundo científico tem estabelecido teorias como absoluta verdade quanto ao formato da Terra e o seu funcionamento dentro do suposto sistema solar. A NASA solidificou de uma vez por todas essa ideia, como verdade absoluta após tirar supostas fotos diretamente da superfície da Lua. Contudo, existem experiências científicas décadas antes, como a de Auguste Piccard, um suíço físico, inventor e explorador, conhecido por seus recordes de voos em balão de ar quente, com a qual ele estudou a atmosfera da Terra e raios cósmicos. Em 27 de maio de 1931, Auguste Piccard e Paul Kipfer decolaram de Augsburg, na Alemanha, e atingiram uma altitude recorde de 15.781 metros. Durante a subida, a bola de alumínio começou a vazar. Eles estancaram desesperadamente com vaselina e resíduos de algodão, parando o vazamento. Na primeira meia hora, o balão se atirou para cima 9 milhas. Através das escotilhas, os observadores viram a Terra através de uma névoa cor de cobre e depois azulada. Parecia um disco plano, com bordas viradas para cima. No nível de 10 milhas, o céu parecia um azul profundo e escuro. Com observações completas, os observadores tentaram descer, mas não conseguiram. Enquanto seus tanques de oxigênio esvaziavam, eles flutuavam sem rumo sobre a Alemanha, Áustria e a Itália. O ar frio da noite contraiu o gás de balão e os trouxe para baixo, em uma geleira perto de Obergurgl, na Áustria, com 1 hora de oxigênio de sobra. Os exploradores colheram amostras de ar superior em cilindros, ar azul, como Piccard relatou que ele parecia. A análise pôde provar que esse ar é excepcionalmente rico em ozônio, um gás em azul intenso, supostamente responsável pela camada da atmosfera de ondas de rádio. Piccard comprovou com seus próprios olhos que a Terra é plana, que é rodeada por bordas viradas para cima, as geleiras da Antártida que circundam a Terra, e que há águas acima do domo. O mais inquietante é que a ciência ignorou seus depoimentos sobre a Terra plana, e a história abafou suas incríveis descobertas. De que há um Criador que está sentado sobre o círculo da Terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Que o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu e fundou na terra o seu domo, e o que chama as águas do mar. E as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. A farsa daí da Lua, o homem nunca foi à Lua. A farsa da NASA, a Terra é plana. A mentira do Papa, ET não existe. A mentira de Hollywood, disco voador nunca existiu. Nós somos protegidos pelo domo. Algumas imagens para considerar. Na internet nos diz que a imagem foi feita por George Rainer na Antártida por volta de 1920. Está visível o domo. Vejam o domo. Vamos dar um zoom, aproximar mais essa imagem. Observem atrás da geleira, aparentemente formação de água. Água atrás da geleira e em cima. Muito interessante. Imagem feita em 1920. Observem. Realmente aparenta ser água.
Nós podemos ver o domo? Essa imagem em preto e branco de 1920, ela foi colorizada por programa de computador para melhor observarmos. Vejam, esse padrão é igual às águas agitadas. Vejam na foto do lado esquerdo com a foto do lado direito, onde o avião desce sobre águas agitadas. É o mesmo padrão, águas agitadas. Esse padrão é igual às águas agitadas. Vamos dar um zoom, observarmos melhor. É incrível. Águas agitadas. Mesma coisa, mesmo padrão. Observem. Forma o mesmo padrão. Águas agitadas. Águas agitadas. Águas acima do domo. Nós podemos ver o domo? Agora dá para observar bem, né? O domo está bem visível com essa técnica de colorização por computador. Veja como é um padrão de águas agitadas. Sabemos que o domo nos protege dessa água e não deixa o ar escapar da terra. Veja o padrão de águas agitadas atrás do domo. É incrível. Outras imagens da mesma coleção. Observem. Outras imagens tiradas. Colorizada por computador. Dá para observar nitidamente o domo. Padrão de águas agitadas. Muito interessante. Fantástico. Outra foto também tirada. Vejam a foto, agora colorizada por programas de computador, onde aparece nitidamente o domo atrás do navio, bem atrás do navio. O sol poderia estar aqui. Vejam a imagem do sol.